Voltamos com o Jornal da Cidade e olha só que dado preocupante. O índice de gravidez na adolescência no Brasil figura como um daqueles números desanimadores que o país, infelizmente, acaba apresentando. Olha só para você ter uma ideia. Somos piores do que países muito mais pobres e desiguais do que a gente quando o assunto é gravidez na adolescência. E olha só, de cada 1.000 meninas entre 14 e 19 anos de idade, 60 ficam grávidas. E muitas histórias acabam passando de mãe para filha. Um susto. O impacto da descoberta de que estava grávida aos 15 anos veio seguido de inúmeros sentimentos. Insegurança, você fica com medo de como vai ser o futuro, se você vai dar conta, enfim, bate um desespero, né? Como é que eu vou falar para minha mãe, e agora, o que vai acontecer? Então, acho que é um turbilhão de sentimentos que passa assim dentro. Recentemente, o turbilhão voltou, mas dessa vez Raquel estava do outro lado. A filha Natália engravidou aos 17 anos e hoje, aos 35, Raquel é a avó de Marcela, de 2 anos. Por eu ter passado, eu sei o quão difícil é você ser mãe na adolescência, o que isso gera, as coisas que você precisa abrir mão, a responsabilidade que você é obrigado a ter antecipadamente, né? Porque era um tempo de eu pensar em que faculdade que eu vou fazer, onde eu vou com as minhas amigas, viajar, enfim. E eu estava cuidando de uma criança. E eu vi minha história se repetir nela, então foi bem difícil para mim. A gravidez na adolescência traz desde consequências sociais até problemas de saúde para a gestante e o bebê. As estatísticas sobre o fenômeno têm caído, mas continuam altas. Um relatório da ONU aponta que no Brasil, a taxa de bebês nascidos de mães com idade entre 15 e 19 anos foi de 59 a cada 1.000 mulheres. Número acima da média global, que deve ficar próxima de 42 até o fim deste ano. A maioridade de Letícia veio acompanhada da notícia de que seria mãe. Ela usava contraceptivo, mas o antibiótico cortou o efeito e Maria Alice nasceu quando Letícia tinha acabado de completar 18 anos. O primeiro ano depois da minha gravidez foi um primeiro ano inteiramente para Maria Alice, né? Quem que te ajudou a encarar esse primeiro ano? A minha mãe e meu pai, sem dúvidas. Tudo o que eu tinha que fazer era com eles. Com esse apoio, ela retomou os estudos e hoje cursa a faculdade à distância. O amor e os cuidados com Maria Alice são imensuráveis, mas ela gostaria de ter adiado o início dessa história. Eu cresci junto com ela, né? Eu também era muito imatura quando eu tive a Maria, então eu tive que me forçar a ser adulta. Eu acredito que eu tenha conseguido dar assim, o melhor que eu pude para ela nesse tempo todo, mas em relação a mim mesma também, eu acho que eu teria com certeza esperado. Falando de saúde, né, depois do resultado de diversos estudos, o Sistema Único de Saúde, o SUS, está ampliando a cobertura vacinal. E agora crianças com mais de 4 anos de idade recebem um reforço contra a febre amarela e pessoas com mais de 55 anos poderão tomar a vacina antigripal gratuitamente nos postos de saúde em todo o país. O capricho com as vacinas da Lavínia mostra o cuidado da mãe, que já está de olho nas mudanças do calendário de vacinação. A gente está tendo muita doença aí, que as pessoas não estão conseguindo nem explicação sobre as doenças, então a criança vacinada com a caderneta em dia, ela fica mais assegurada, né? Já é rotina os bebês tomarem a vacina da febre amarela aos 9 meses de idade. A partir de 2020, toda criança com 4 anos ou mais precisa tomar a dose de reforço. De acordo com o médico especialista em vacinação, a medida é necessária por causa do sistema imunológico da criança. Quando nós somos vacinados, ou mesmo quando nós temos uma doença infecciosa, você tem 2 tipos de resposta do seu sistema de defesa. Uma resposta imediata, que controla aquela doença, e uma memória imunológica que vai te proteger em infecções futuras, né? O que se demonstrou em estudos com a vacina febre amarela feita em crianças é que essa memória ela cai muito rápido, muito mais rápido do que quando você vacina alguém maior de 5 anos
anos de idade, por exemplo. Então, quando aproxima aí 7 anos de idade, essa criança já começa a perder a proteção que aquela primeira dose deu. Então, essa segunda dose aos 4 anos vai garantir essa resposta de memória imunológica por longo prazo. Outra alteração é para quem vai tomar a vacina da gripe, quando a campanha começar em abril. Quem tinha mais de 60 anos fazia parte do grupo prioritário. Já neste ano, a idade diminuiu para 55. Com isso, quase 1 milhão de mineiros serão incluídos como alvos da campanha. A coordenadora das ações de imunização do Estado diz que todos os anos é feita a revisão dos critérios. Fazem parte da campanha as pessoas que estão vulneráveis, que são mais vulneráveis ao desenvolvimento da doença, a ter complicações, hospitalizações e óbitos. Então, após as análises epidemiológicas, esse grupo ele é ampliado. As mudanças do calendário nacional de vacinação são constantes e acontecem depois de estudos sobre cada doença e de acordo com as necessidades de imunização de grupos determinados. Por isso, é importante estar atento às mudanças e sempre cuidar do cartão de vacinação. Tem pessoas que perdem o cartão e tem que iniciar um esquema de vacinação todo, novamente. Às vezes tem que ter vacinas que já foram administradas porque não tem o registro ou que perdeu o cartão. Então é extremamente importante que as pessoas se dirijam à unidade de saúde e que isso seja um hábito. E ainda tratando aí do assunto saúde, olha só, um sentimento de inferioridade que nunca te abandona. Uma sensação de que as pessoas te valorizam mais do que você merece. Muita atenção, viu? Se você tem esse quadro aí, porque esse quadro são alguns dos principais sintomas da síndrome do impostor. Você já ouviu falar na síndrome do impostor? Não é uma doença, com relação à doença as pessoas podem ficar tranquilas, mas ela é uma condição que pode se transformar em uma crise de ansiedade ou até mesmo em um caso de depressão. Uma sensação de inferioridade acompanhou o Caio no trabalho durante muitos anos. Não se achava qualificado o suficiente e nem merecedor das posições que ocupava. Mas eu não sei isso, não, mas fulano faz isso tão bem, não, mas... E nessa série de justificativas negativas que a mente vai criando para gerar um cenário. O Caio foi diagnosticado com a síndrome do impostor, que geralmente está relacionada ao mercado de trabalho ou ao meio acadêmico. Quem sofre desse mal convive com a baixa autoestima, com o sentimento de ser incapaz de realizar uma atividade e com a angústia de, a qualquer momento, descobrirem que ele é, na verdade, uma fraude. O inimigo mora dentro e pode causar até uma autossabotagem. Eu comecei meu canal no YouTube em 2014, 2015 e foi um processo de fazer várias tentativas e arquivar todas elas porque eu achava que não estava bom o suficiente. O acompanhamento psicológico é o melhor tratamento para a síndrome. Algumas práticas do dia a dia também podem atenuar muito os sintomas. A primeira é se conscientizar sobre esses sentimentos. Depois, passar a construir um pensamento crítico sobre si mesmo. Por fim, pedir ajuda. Amigos e familiares podem colaborar muito com esse processo. O termo síndrome do impostor surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1970. Não é um transtorno mental, mas sem tratamento pode evoluir para outras doenças mais graves. Na medida que esses sentimentos, essas sensações vão ficando mais graves, vão se prolongando e vão se repetindo, a pessoa eventualmente pode entrar num estado de transtorno ansioso, transtorno depressivo. Mesmo que a pessoa não tenha formalmente uma doença, ela sofre muito. Olha só, e ainda falando em saúde mental, acontece este mês a campanha Janeiro Branco. E o objetivo dessa campanha é chamar a atenção para temas como a depressão e também a ansiedade. Tem mais ou menos 7 anos que Caroline começou a ficar muito agitada e nervosa toda vez que lidava com a sensação de perda. E depois de muita resistência, ela procurou ajuda. Eu sabia que eu tinha problemas para tratar, que eu tinha questões para tratar, mas ainda tinha um certo receio. E eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda profissional quando eu não consegui lidar com a morte da minha avó. O que me abriu bastante a mente foi ler mais sobre saúde,
ler mais sobre psicologia, comecei a trabalhar com essa área de saúde, então comecei a perceber que, de fato, não era pagar alguém para escutar problema, era ter uma ajuda profissional para conhecer mais sobre quem eu era e quem eu queria ser também, né? Isso que Caroline sentiu é bastante comum. São chamados gatilhos que, se não trabalhados, podem se transformar em doenças e afetar a saúde da mente. E tem a ver com a capacidade de reação das pessoas diante das pressões da vida. A gente sabe se eu estou um dia bem, se eu não estou no outro, né? Então, se eu percebo que esse não estar bem, ele começa a ser frequente, né? Ou então vem unido com outros sintomas, que a pessoa vê que é incômodo, já é um indicativo de que, olha, por que eu não posso olhar para isso já? Né? Por que eu não posso ir à terapia e entender? Nesses casos, é normal tentar resolver por conta própria. Algumas ações podem ajudar. Pensamento positivo, planejar o dia, evitar o estresse, fazer exercícios, cuidar da alimentação, dormir bem, se divertir, além de dedicar tempo à família e aos amigos. Mas é importante saber a hora de buscar ajuda para evitar doenças como a depressão, que, segundo a OMS, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e 11 milhões aqui no Brasil. Além de hospitais privados, o tratamento também está disponível na rede pública. No ano passado, o governo investiu quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental e ampliou para 2.600 o número de centros de atenção psicossocial, os CAPs, onde os pacientes recebem tratamento humanizado. Mas os usuários também podem procurar os postos e as unidades básicas de saúde, que são as principais portas de entrada para o SUS. Um transtorno, né, tem tratamento. E ao nosso redor tem vários meios que a gente pode alcançar isso, né? Então, rede pública, rede privada, tem escolas clínicas, né? Então, tem muitos lugares que oferecem esse serviço até de maneira gratuita, né? Que se mobilizam, tem grupos, né? Então, a gente precisa se respeitar, reconhecer que eu não estou bem e buscar essa ajuda, porque ela existe. E você vai ver a seguir a atualização dos times de Minas Gerais que se preparam para a temporada 2020, Cruzeiro, Atlético e América. Eu volto já.